Amados, boa noite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, para a gente orar, para a gente aprender, crescer, nos humilharmos diante de Deus e dependermos dele para lermos a palavra. Então, você que está chegando, convide os seus e próximos de você, abra sua Bíblia. Quem está lendo e vendo agora pela primeira vez, se inscreve no nosso canal e vamos, durante esse tempo, ler todo o Novo Testamento em ordem cronológica, do texto mais velho para o texto mais novo, versículo por versículo, fazendo algumas aplicações que são importantes para a gente vencer algumas dificuldades que temos. Então eu te convido nesse instante para iniciarmos o capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo ainda continua na defesa do apostolado dele, que estava sendo minado pelos falsos profetas e que de tanto que falava estava também minando o coração, o amor dos irmãos dos coríntios para com Paulo. E a igreja estava ficando feia, dividida, né? Os irmãos estavam dentro da igreja, mas vivendo de forma impura, vivendo como incrédulos. E Paulo vai mais uma vez tratar isso. E eu te convido a gente aprender um pouquinho mais. Verso 1, Paulo diz assim, e nós aqui na qualidade de apóstolos, de ministros, que ganhamos junto com vocês, da parte de Deus, o ministério da reconciliação, né? Na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, de servirmos a Deus por meio do Evangelho, né? Também vos exortamos. Então Paulo está trazendo uma exortação para os coríntios, para mim e para você, a que não recebais em vão a graça de Deus. Não deixe essa graça que te alcançou na hora da sua dificuldade, na hora da sua dor, do seu desespero, do seu fracasso, da sua derrota, quando você estava à beira da morte, a passos largos para o inferno, quando essa graça te alcançou e te levantou para a vida. Paulo está dizendo, não receba isso em vão não. Não faça da graça de Deus algo vazio, inútil na sua vida, que não produza fruto, que não cresça, que não amadureça. Não faça isso. Porque Deus diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e eu te socorri no dia da tua salvação. Então, eis agora, nesse instante, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Este é o momento. Esse é o dia da salvação, é a hora. Esse é o kairos de Deus para a sua vida, é o instante que Deus está falando contigo, para você se levantar dessa letargia que você está vivendo, dessa difusão que você está vivendo, e focar no Evangelho e produzir fruto, e melhorar seu ser, melhorar tudo, e não desprezar essa salvação que Deus te deu. Antes, desenvolva a sua salvação com temor e com tremor, servindo a Deus no coração do próximo. Não dando nós, verso 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério, o evangelho e essa obra que Deus concedeu a nós não seja censurado pelo mundo, pelos incrédulos. Então, por favor, não brinque com isso, não. Se nesse instante o Espírito de Deus está falando contigo, não adie. Imagine que tem muita gente adiando para tomar uma posição diante de Deus, para levar a vida com seriedade, para servir a Deus de todo o coração, para se arrepender, para crer. Tem sempre gente achando que vai ter uma nova oportunidade, que vai deixar isso para quando estiver caducando. Não, amados. Imagina quantos pensavam assim nesse instante, e nesse instante estão partindo daqui. Esse é o instante, esse é o momento, hoje é o dia da salvação. Então, torne essa graça de Deus na sua vida frutífera, para a glória do Senhor. Pelo contrário, verso 4, em tudo, Paulo está dizendo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, em todas as dimensões, em todos os aspectos da vida de um
ministro do Evangelho, de um apóstolo como nós recomendamos a nós mesmos. Você não vai achar aí, Paulo está dizendo, aí Paulo está quase que enlouquecendo para falar isso aqui, gente. Porque não é do feitio de Paulo se engrandecer e fazer isso. Eu recomendo a nós mesmos em todas as áreas da vida, porque nós aqui, eu e a minha comitiva que caminha comigo, que anda comigo nas viagens missionárias, média de 8, 9 pessoas com Paulo, nós temos andado de forma irrepreensível. E Paulo vai falar dessas características agora, mano. Quer ver, ó? Em tudo vos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, 2 pontos. Na muita paciência e perseverança. E essa paciência e perseverança é de fato a mais bela das virtudes. Porque te faz ter paciência na tribulação e perseverar em meio à luta, sabendo que tem um prêmio para você. Então seja perseverante, paciente na hora da dificuldade. Nas aflições, Paulo está dizendo, nós ganhamos de todos. Nas aflições nós sofremos muitas aflições na alma, nas privações, quantas necessidades tivemos, tanto que nós trabalhamos com nossas próprias mãos, nas angústias, vocês sabem de todas as angústias que eu tenho vivido, nos açoites, vocês sabem quantas prisões, quantos açoites eu tive aqui, nos açoites, nas prisões, quantas vezes, em Éfeso, em Filipe, em tantos lugares presos. Nos tumultos dentro das cidades. Sim, quantos tumultos vivemos de pessoas querendo sacrificar nós mesmos, querendo bater na gente porque vidas estavam sendo libertas, quantas perseguições aí, quantos tumultos, saímos fugidos das cidades, chegamos a descer, sair de uma cidade por um muro, descido num cesto, através de uma corda. Ele está dizendo, nos trabalhos, quantos trabalhos, quem trabalhou mais que nós? Nas vigílias, quantas vigílias nós fizemos? Quem são esses falsos apóstolos para fazer o que nós fazemos? Nos jejuns, quantos jejuns? Para Deus nos usar, nos consagrando, jejuando por vocês, pelo ministério, pela obra, pelo mundo. Quem é o falso apóstolo que faz isso? Só pensa no ventre dele? Na pureza? Sim, amados, nós procedemos com a consciência, com o coração, com a alma pura diante de vocês, não lesamos vocês, não enganamos ninguém, não defraudamos ninguém, foi sempre assim, amados. No saber, quanto conhecimento, quanta sabedoria, quanta informação da parte de Deus para vocês. Quem é o falso apóstolo que supera-nos no saber? Na longanimidade, esse ano longo de caminhar com vocês, de suportar as dificuldades de vocês, as quedas de vocês, na bondade. Tá vendo? A bondade, carregando sempre aquilo que é bom, aquilo que é bem para o outro, no Espírito Santo, na unção, no poder, no amor não fingido, sim, tudo que nós fizemos foi por amor a vocês, na palavra da verdade. Sim, não pregamos senão a verdade de Jesus, não barganhamos, não dividimos Jesus, não fizemos acordo com as sociedades secretas, com o reino das trevas, não, foi sempre na verdade, não fizemos barganha com leis nenhuma, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Paulo usou as armas da justiça, o capacete, todas as armas que um homem pode ter, sejam armas de defesa ou seja armas de ataque, seja a palavra, seja a oração, seja o escudo da fé, seja o cinturão da verdade, seja o capacete da salvação, não importa, nós usamos tudo. Quem desses falsos apóstolos usam isso que nós estamos dizendo aqui? Por honra e por desonra, quantas vezes sendo honrados, desonrados, por infame ou por boa fama, sendo difamados ou não, sendo com boa fama ou não, nós estávamos aí servindo vocês, como enganadores e sendo verdadeiros. Quantas vezes falaram que nós éramos enganadores? Muito pelo contrário, estávamos sendo verdadeiros. Sim, amados, não era fácil não. Tinha turma aqui, ó, que dizia que Paulo estava sofrendo de um problema mental, psicológico,
onde o sistema nervoso central dele estava em processo de degradação, ele estava ficando com a memória esquecida, velho, caduco. Olha, acusavam Paulo de tanta coisa, esses falsos obreiros, para entrar e infiltrar na igreja e roubar dos irmãos, não só os bens, o dinheiro, a oferta, mas o amor dos irmãos, para ter em função deles mesmos. Um falso obreiro é desse jeito. Paulo está dizendo aqui, ó, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Todo mundo nos conhece nessa região. Como se estivéssemos morrendo. Por pensar que estavam morrendo, ele não. E contudo, eis que nós estamos vivendo e pregando. Como castigados, porém não mortos. Quantos castigos, prisões, mas nunca nos mataram, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Entristecidos, sim, quantas vezes a tristeza nos abateu, mas sempre alegres, carregando sempre essa esperança do servir a Deus da glória eterna. Pobres, sim. Quantas vezes fala, Paulo é um cara paupérrimo demais, mas Paulo saía enriquecendo todo mundo, produzindo riqueza na vida de todo mundo. Nada tendo, sim, não tinham nada. Sair deste mundo sem deixar nada, porque não tinham nada, não viver em função das riquezas deste mundo, mas ao mesmo tempo Paulo está falando possuindo tudo, porque somos herdeiros de todas as coisas que nos é dada por Deus, todas as heranças celestiais. Amados, quem quer viver assim? Eu te pergunto, quem quer andar desse jeito, dessa forma? Então Paulo está recomendando a ele mesmo como apóstolo, porque ele sabe que ninguém, nem outro, nem Pedro, nem Tiago, nem João, ninguém fez como ele. E eu louvo a Deus porque Deus levantou Paulo num momento importante da história do Evangelho. Sim, amados. Aí Paulo escancara o coração mais uma vez e diz: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. E aqui eu quero fazer uma comparação muito simples, um aplicativo espiritual poderoso para você que está me ouvindo. Paulo está dizendo aqui, ó meu irmão, não tem limites aqui em nós por vocês. Nosso coração se abre para vocês. Nossos lábios se abrem em louvor a vocês, em pregações, em ensino, em sabedoria a vocês. Não tem limites, nosso coração está dilatado para amar vocês. Mas vocês não estão usufruindo e nem estão crescendo, porque vocês estão limitados em vocês mesmos, nos seus próprios afetos. E por que eu quero fazer uma comparação? Porque quando você trabalha com a questão da alma humana, e eu estou falando especificamente da alma humana, dos problemas da alma, e isso vale para todas as outras áreas, em menor escala, mas vale. Olha, amados, teve um tempo que eu penso que a maior angústia de quem sofria da alma era ele comentar da angústia dele para alguém próximo dele e alguém olhar e falar assim: você está enganado, você está ficando doido. Você tem tudo. Tem casa, tem esposo, tem trabalho, tem dinheiro. Você vem falar disso para você? Isso, ao invés de ajudar o angustiado, o deprimido, o panicado, o que está com o problema da alma, jogava sobre ele uma culpa moral maior ainda. Porque para ele a dor é certa, é objetivo, ele está vendo isso acontecer dentro dele, o coração disparar, angústia, o medo, o pânico. E quem está do lado fala assim: quase, fulano é fresco demais. Tem tudo na vida e fica reclamando. Hoje não, hoje as pessoas estão começando a perceber, não em função de que ele mesmo, pelo evangelho, pelo amor, pela graça, está percebendo, não, mas porque ele está experimentando na própria pele dele o que é passar por um sofrimento na alma, uma angústia desse tipo. Então ele fala assim: olha amor, tudo que fulano falava, tudo que fulana falava era verdade, eu estou passando por tudo isso agora. Então está tendo uma aceitação maior. As portas se abrem para a cura disso.
psicólogos estão tendo em abundância, remédios estão sendo produzidos em larga escala, amplo no mercado, para ajudar o seu aparelho psíquico, seu sistema neurológico funcionar melhor, produzir certas substâncias que o seu corpo, que o seu organismo recusa produzir. Então, de fora, não está faltando ajuda mais. São poucos os casos em que você não acha um ombro amigo, alguém que já sentiu a mesma dor para te ajudar. O problema, amados, é a mesma coisa que estava acontecendo com os coríntios. As portas de Paulo, do coração deles, do apóstolo para eles, estavam abertas, mas eles não cresciam, não eram curados, não eram melhorados, porque eles estavam limitados neles mesmos, os traumas deixados pelos falsos apóstolos, as brigas entre eles, as disputas, os litígios entre eles, as perseguições de um contra o outro, os pecados de um contra o outro. Sim, como você vai ver aqui no capítulo 5 lá, da primeira carta, Paulo dizendo claramente àqueles irmãos: olha, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, não vos associeis com os impuros. Eu estou dizendo aos impuros deste mundo? Não, eu estou me referindo aos impuros que, se dizendo irmãos, são avarentos, são ladrões, são roubadores, são isso, são aquilo. Estava tudo dentro da igreja, eles estavam cegos, eles não abriram o coração para serem curados. Então, para você que está se sentindo assim, por favor, não fique limitado não, encontre dentro de você uma válvula, um pouquinho, um resquíciozinho de fé, de lampejo, e levanta, abre o coração para você ser amado, ser curado, ser restaurado. Levante-se desse estado. Se for um vício, por exemplo, físico, reconheça. Tem gente querendo te ajudar. Levante-se e abra o coração para ser curado. Não fique limitado em você mesmo. A cura geralmente ela não vem de fora, ela brota de dentro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade é que produz a cura interior. Então, por favor, levante-se, perceba isso e deixe Deus te curar e te restaurar. Verso 13, ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então, vamos ouvir Paulo nesse instante. Vamos dilatar o nosso coração para amar o outro. Não vamos ficar aqui com o nosso complexo de inferioridade, ninguém me ama, ninguém me gosta. Não, abra seu coração para amar. Fulano não te ama, então abra seu coração para amar. Você tem dificuldade, você acha que tem dificuldade, que as pessoas não te recebem no grupo, no contexto? Levante-se e entre no meio. Mas não fique preso em você mesmo, porque Deus te fez com potencial para viver, para servir. Não é para ficar prostrado, não. É para ficar de pé servindo. Vamos para frente. Vocês vão ver aqui um texto difícil de interpretar e que ao longo dos anos, eu, por exemplo, toda vez que lia esse texto, falava para nós: tá vendo, irmãozinhos? Vocês não podem namorar com quem não é de dentro da igreja, não. Vocês não podem casar com quem não é da mesma igreja sua, não. Aqui, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Mas eu pergunto, o texto está se referindo a namoro e casamento? Com certeza não. Se você olhar até agora e se ler na sequência o contexto imediato e o contexto posterior, você não vai ver nada de casamento. Paulo tratou de casamento lá na primeira carta. Aqui não tem nada a ver com casamento. Paulo está defendendo a autoridade apostólica dele. Ele está falando aqui dos falsos obreiros, dos fraudulentos que se infiltram no meio dos irmãos como crentes e não são, como fiéis e não são, como de Jesus e não são. Então é pervertendo. E outra coisa, casamento não é um jugo, não. Casamento na Bíblia nunca é colocado como um jugo.
Paulo está falando aqui do jugo do pecado, como Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Sai debaixo da canga do pecado, da lei do mundo. Não vos ponhais em jugo com os incrédulos. Porque se você é de Deus, você é servo de Deus. Mas se você está servindo o pecado, você é escravo do pecado, está debaixo do jugo. O jugo era canga. Casamento não tinha essa opção nessa época, não. Era o homem que era o senhor, acabava. Tudo era por conta dele. A mulher ficava de lado. Ele é que acertava tudo. Agora, amados, podemos fazer uma aplicação? Sim, podemos fazer. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: não dá, amados, para quem converteu, para quem recebeu o ministério da reconciliação, ficar debaixo de jugo desigual com esses incrédulos, com esses falsos apóstolos, com esses pecadores que estão infiltrados no seio da igreja. Fiquem atentos. Às vezes você anda lado a lado com o inimigo e não sabe. Fiquem atentos, porque Paulo não está tratando desse tipo de namoro que nós temos hoje, não. O que acontece hoje não tem nada a ver com o que acontecia antigamente. Eu te convido a pensar um pouquinho mais sobre isso, baseado nesses textos, nessas dicas que eu te dei. Casamento não é jugo, é para paz. E Paulo não está falando de casamento, porque quando ele falou de casamento, lá na primeira carta, ele se fala como, ele não age como alguém impondo uma lei, não vos ponhais dando uma ordem. Ele fala conforme o meu entendimento, o meu pensamento. Eu acho que vocês devem proceder assim, assim, assim. Aqui não. Paulo está falando de irmãos dentro de igreja que estavam vivendo em jugo desigual. Como é possível? Dois irmãozinhos dentro da mesma igreja, dois jovens, olharam um para o outro, as carências, as necessidades, a vontade disso, a vontade daquilo. Falou: o irmão é tão bonitinho, vem no culto todo domingo, ele dá o dízimo, ó, a irmãzinha ele canta bem. Ô irmãzinha, vamos casar? Vamos. Pode ser que eles casem e eles dois estejam em jugo desigual. Porque não tem o melhor dos jugos, que é o amor entre eles. Só casaram em função da carência, da necessidade. Então a gente precisa trabalhar isso aqui hoje à luz daquilo que Paulo está dizendo. E o texto aqui fala de comunhão de trevas, né? Não se ponha em jugo desigual com os incrédulos. Se fosse casamento, Paulo ia dizer assim, ó: irmão, não te ponha em jugo desigual com o incrédulo. Porque você não casa com 2, 3, é só com um. E não se trata de casamento e namoro, porque Paulo está falando para a igreja toda. Ele não está falando aos solteiros. Ele está falando para todo mundo. Agora, de qualquer forma, na sociedade é assim, amados. Você tem que ter atenção. Você pega um jovem hoje que crê em Jesus, que ama Jesus. Ele vai casar com alguém que é um ateu? Ele vai casar com alguém que odeia Jesus? Que sacrifica aos demônios? É lógico que não. Mas não é por conta desse texto. É porque ele está falando de um espírito de incredulidade aqui. Se o meu espírito está em Jesus, está em Deus, eu vou casar com um, está lá com o diabo? Lógico que não. É questão de bom senso, de sabedoria. É não procurar encrenca. E o que Paulo mais está falando aqui é com os pecadores dentro da igreja. Conforme eu li agora anteriormente no capítulo 5 da primeira carta, lá no versos 10, 11. Irmãos que estavam solapando a igreja, principalmente os falsos obreiros, os falsos apóstolos, que minavam a autoridade de Paulo. Paulo dizia: saia debaixo do jugo desses homens, não deixe esses homens perverterem vocês, não tem comunhão, esses caras estão sacrificando a demônios. E vale para mim também no dia de hoje. Tem como eu vir aqui cear com vocês, irmãos, no dia seguinte, tá lá dentro do terreiro, acendendo a vela para o capeta? Também não tem. Larga disso, irmãos. Ou é com Jesus ou não é com Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Não dá para ficar debaixo do jugo do pecado. Porque se você serve o pecado para a morte, do pecado você é escravo. Você está debaixo do jugo da servidão do pecado. Se você creu em Jesus, então você passa a ser servo de Jesus.
Então não te ponha novamente em jugo de escravidão. Não torne a graça de Deus na sua vida vã, vazia. Desenvolva a sua salvação. E na vida fica sempre atento. Eu vou fazer uma sociedade, por exemplo, comercial. Um cara crente, ele fazendo uma sociedade com um cara incrédulo, que não tem temor, que não tem princípios, que não tem... Olha, ele sofre, ele corre risco. Porque o cara pode querer fraudar, fazer isso e fazer aquilo. Querer fazer coisas, corrupções que ele, como Deus, não faz. Então, você tem que ficar atento a tudo. E se for fazer, então, por favor, que seja tudo registrado. Mas, por favor, o texto aqui não é com relação a casamento, ao namoro especificamente. Eu posso fazer uma aplicação espiritual, como eu acabei de fazer aqui agora. Porque nós, irmãos, somos santuários do Deus vivente, como ele próprio tem dito. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então não tem como ter ligação. Olha para cá. Não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Esse santuário aqui, eu agora sou um tabernáculo onde Deus está habitando e tabernaculando comigo. Deus sentou no trono do meu coração. Como é que o ídolo vai querer entrar aqui dentro mais? Não tem jeito. Acabou a comunhão. Antes minha mão ia para tantas coisas impuras. Agora não. E o impuro aqui não é tocar na carne de porco, não é tocar não. Não está falando disso não, amados. Viu? Por favor. Está falando de outro nível de impureza no ser, que faz sociedade com o pecado comum. Não toque, por favor. Deus, você sabe do que eu estou falando aqui. Então, por favor, porque nós somos santuário do Deus vivente. Então, se eu sou de Jesus, não fica perdido no limbo, não. Entre o Elísios, o céu, e o Tártaro, o inferno. Porque não existe limbos purgatório. Não tem isso. Isso aqui existe na teologia dos gregos, no mundo dos gregos. No Evangelho de Jesus não tem. Então não fique perdido no limbo, como muitos crentes estão perdidos entre o céu e o inferno, sem saber o que eles creem mais. Se você foi laçado pela graça de Deus, então sirva Jesus. Não viva mais sua vida aqui para frente dividido, rachado. Você não vai servir nem a um e nem a outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon, e a este mundo. Não dá, amados. Então, afastai-vos. E afastai-vos aqui é afastar do mundo, é retirar do mundo. Você sabe que não é. Quando ele fala separai-vos, né? Separai-vos. É eu deixar de trabalhar, deixar de... Ele está falando... Não. Jesus falou claramente. Eis que eu vos envio. Ide por todo mundo. Então não é isso como os crentes querem fazer, uma questão dualista de, ou é isso, não. Aquela coisa de crente não pode nada, não. Só você sair do mundo. O que ele está falando é no seu ambiente, como os coríntios estavam. No meio deles, eles estavam convivendo com gente incrédula. Com falsos profetas malignos que pervertiam o evangelho e que os levavam a sacrificar dentro do ambiente. Comia da mesa de Deus e da mesa do cão. Então, por favor, a separação aqui não é do meu trabalho, não é eu perder minhas relações, minhas amizades, não é isso não, ficar isolado. Eu só posso conversar com quem é crente. Eu sou jovem, eu só posso conversar com quem é os jovens da igreja, como se encostar perto de um amigo na escola, ter um colega, fosse me contaminar. Não, amados, não é isso não. Tem a ver com sua faculdade, não. Tem a ver você não assumir de volta o jugo do pecado sobre a sua vida. Sai fora, Deus te libertou, amém. Vamos para a vida e vamos servir a Deus de todo o nosso coração. Só o verso 1 do capítulo 7 para encerrar esse pensamento de Paulo. Tendo, pois, amados, tais promessas de Deus, né? Do céu, Deus em mim, eu em Deus, Deus é o meu Deus, eu sou filho de Deus, Deus agora é o meu Senhor, eu sou povo de Deus, eu tenho essas promessas do Todo-Poderoso guardando. Então ele está falando, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, sempre no temor de Deus. Então sai de fora do jugo do pecado,
da comunhão com aqueles que se dizem crentes e estão cheios de pecados, são incrédulos. Então fuge dessas relações, né, com pessoas cujo espírito dessa pessoa é totalmente incrédulo, de não querer nada com Deus. Então siga a sua vida com o Senhor e semeie o que é bom no chão da terra. Vamos orar nesse instante? Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante de Deus, sua casa, quiete seu ser, pacifica. E tire de dentro de você as impurezas, seja da carne, você sabe do que eu estou falando, seja do espírito. Sim, quanta gente está com a mente cheia de vícios mentais, psicológicos, doentios e perversos. Se esvazie de tudo. Entregue-se a Deus em santidade nesse instante e sirva a Deus debaixo da graça, desenvolvendo-a. Oh Deus, abençoa-me, abençoa a minha casa, abençoa os teus filhos, a casa dos teus filhos. Oh Deus, nós não temos nenhum outro bem senão o Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. Nossas casas, Pai, é para serem casas do Senhor, verdadeiras igrejas onde o amor reina. Então enche-nos de paixão, de amor. Derrama sobre nós o óleo da graça do Teu Espírito, a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu poder. Ensina-nos o temor do Teu nome. Ó Deus, e dê-nos discernimentos nesses dias, para que nós possamos, Pai, separar o que é do que não é, o santo do profano. Sim, Pai, o que vale a pena do que não vale a pena. Sim, e purifica o nosso ser. Ajuda-nos a caminharmos em santidade diante de Ti. Ó Deus, e permita nesses dias que cada um de nós abra o coração para sermos curados, Pai. Não nos deixe presos em nós mesmos, ó Deus, cegos pelos nossos traumas, ó Deus, pelos momentos de que vivemos malignamente no passado. Não deixe, Pai, o que sofremos na infância e na adolescência, ó Deus, trazer doenças para o nosso viver hoje, não. Que o nosso coração se abra para o amor, para a vida, para sermos curados. Levanta a alma, Pai, daquele que está, Pai, com uma camada, com um véu espesso, impedindo de se alegrar e viver. Liberta os que estão sofrendo psicologicamente nesse instante. Aqueles que estão com pânico, com medo, Pai, da pandemia, da peste. Ó Deus, visita aqueles que estão nos hospitais trabalhando, ó Deus, a todo tempo, tremendo de medo da enfermidade, cura. As casas que estão debaixo de tensão, esposos, filhos, ó Deus, que haja compreensão da parte de todos para entender, Pai, a alma do outro, principalmente a alma daqueles que estão diretamente trabalhando com a doença. Cuida de cada um, cuida das famílias que estão de luto. Quantos estão, Pai, sem poder sequer enterrar os seus mortos? Consola-os e fortaleça-os neste momento de dor. Oh Deus, e nós te pedimos um milagre aqui na nossa terra, no meio da nossa nação. Liberta-nos, Pai, de tanta loucura que está acontecendo. E ajuda-nos a cuidarmos uns dos outros. E não deixe, Pai, que o nosso Deus se torne mamon, Pai. Mas que o Senhor seja de fato o nosso Deus e que trabalhemos, Pai, em função do amor ao próximo. Ajuda-nos, cura os que estão doentes e supra as necessidades daqueles que estão fracos e abatidos. É assim que nesse instante nós oramos agradecidos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.